O que o mundo faz com os inocentes? A descensão das boas pessoas. Imagine-se em uma situação onde, sem querer, você começa a se afastar de tudo que acredita ser certo. Você é uma pessoa comum, com uma vida simples, uma família e princípios sólidos. No entanto, de repente, se vê em uma situação onde um comando é dado. Não há dúvida de que o que está acontecendo é errado, mas mesmo assim, a pressão, a ordem, a circunstância ou até mesmo o medo fazem com que você siga em frente. A pergunta que fica é: até onde você pode ser levado? O que acontece quando uma pessoa boa, alguém sem maldade ou intenções cruéis, acaba se tornando parte de algo devastador? Esse processo não é instantâneo, mas sim uma jornada silenciosa que leva alguém de um lugar de moralidade para um abismo de desumanização. Neste vídeo, vamos explorar como o mundo transforma os inocentes. Vamos entender o que leva boas pessoas a cometerem ações que parecem impensáveis. E o mais importante, como você pode se proteger de cair nessa armadilha. Prepare-se para refletir sobre a natureza humana, os limites da moralidade e o que realmente significa ser bom. O que seria necessário para alguém se tornar o monstro que sempre dizemos que nunca seríamos? Desenvolvimento. O início. A experiência de Milgram e os primeiros passos na escuridão. O que acontece quando nos deparamos com um comando de autoridade? Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram conduziu uma das experiências mais inquietantes da psicologia moderna. Participantes comuns foram instruídos a aplicar choques elétricos em uma pessoa que, na verdade, era um ator. À medida que os choques aumentavam, as pessoas na cadeira de experiência gritavam e imploravam para que parassem. E ainda assim, mais de 60% dos participantes continuaram, porque a autoridade, representada pelo cientista em um jaleco branco, os ordenava a seguir adiante. A experiência de Milgram demonstrou algo chocante. A obediência a uma figura de autoridade pode fazer com que pessoas comuns realizem ações extremamente cruéis sem nem perceberem que estão fazendo algo errado. Quando seguimos ordens sem questionar, colocamos nossa moralidade de lado. E é aí que as pequenas atrocidades começam. Este conceito não é algo que vemos apenas em laboratórios. Ele está presente em toda a história da humanidade, em guerras, massacres e até em interações cotidianas. Se olharmos para os soldados que participaram de genocídios ou para aqueles que cometeram abusos em nome de uma causa, veremos que na maioria das vezes não eram monstros à parte da sociedade. Eram pessoas como eu e você, cujas ações foram moldadas por circunstâncias e pelo poder da obediência. O ciclo da corrupção, como os pequenos compromissos levam a grandes tragédias. O processo de transformação de uma pessoa boa em alguém capaz de crueldade é insidioso. Não acontece de um dia para o outro, mas sim de forma gradual, começando com pequenos compromissos morais. Uma mentira aqui, uma omissão ali, uma justificativa por algo que sabemos ser errado. A cada passo, os limites daquilo que consideramos aceitável começam a se expandir. Este ciclo de corrupção segue uma série de etapas, e a primeira delas é a erosão moral. O que antes parecia inaceitável começa a ser racionalizado. Quando uma pessoa começa a fazer pequenas concessões, como não questionar um pedido que fere seus princípios, ela abre um espaço para a próxima violação. Só desta vez, não vou prejudicar ninguém. São desculpas que todos já usamos, e elas são as pequenas sementes da decadência moral. Com o tempo, essa moralidade enfraquece. Quando a linha de certo e errado começa a se desfocar, a obediência à autoridade se torna a próxima etapa. A ideia de que estou apenas seguindo ordens se torna uma justificativa poderosa. Esse é o ponto em que muitos perdem sua identidade ética, acreditando que sua responsabilidade termina quando seguem um comando. No entanto, o que essas pessoas não percebem é que, ao fazer isso, estão abrindo mão da própria humanidade. A força do grupo, a ilusão da identidade coletiva. Mas não paramos por aí. Quando você começa a fazer parte de um grupo, a pressão para se conformar se intensifica. Nosso instinto de pertencimento é poderoso e muitas vezes leva as pessoas a fazerem coisas que jamais fariam sozinhas. O fenômeno da desumanização entra em cena. Quando vemos o outro como diferente de nós, seja por raça, religião, ideologia ou qualquer outro fator,
começamos a tratá-lo como algo inferior. Esse processo de nós contra eles tem sido a raiz de inúmeras tragédias humanas. Como você justifica os abusos e crueldades cometidas durante as guerras? Como pode alguém se convencer de que um genocídio é aceitável? A resposta está na psicologia do grupo. Quando você é parte de um coletivo, a pressão para agir de acordo com as normas do grupo pode cegar você para a realidade das consequências de suas ações. Justificativas e racionalizações. O grande engano. À medida que o processo avança, os indivíduos começam a se convencer de que suas ações são justificáveis. Eu fiz isso para o bem maior. Isso era necessário. Não havia outra opção. Esses são os pensamentos que começam a permear a mente de quem está descendo a espiral. Esse é o momento crucial. Quando você começa a racionalizar o mal, o caminho para a monstruosidade está quase traçado. E o pior é que todos nós temos a capacidade de cair nesse engano. Quando passamos por uma situação onde nossas ações não estão alinhadas com nossos valores, nossa mente começa a trabalhar para nos proteger da culpa. Justificamos o erro e, no processo, criamos uma versão da realidade onde somos as vítimas, onde nossa moralidade permanece intacta e onde o mal parece, de alguma forma, justificado. O ponto sem retorno. Deumanização. Finalmente chega o ponto sem retorno. A deumanização. Quando você já não vê mais a outra pessoa como alguém igual a você, quando a empatia é completamente anulada, é quando a crueldade se torna irreversível. As guerras, os genocídios, os abusos, tudo se alimenta dessa visão distorcida da humanidade. Eles não são como nós. É a sentença final que justifica a violência. Conclusão. Agora que compreendemos esse ciclo, a pergunta crucial é: como podemos evitar cair nesse abismo? Como podemos garantir que não seremos os próximos a permitir que a moralidade se desintegre e que a crueldade se espalhe? A resposta começa com a conscientização. Ao entender como esses processos funcionam, podemos nos proteger deles. Precisamos questionar as ordens que nos são dadas, refletir sobre as razões pelas quais seguimos a multidão e ser vigilantes sobre as pequenas concessões morais que fazemos todos os dias. A verdadeira coragem não é seguir o fluxo. Ela está em resistir ao poder do grupo, em manter a humanidade diante das adversidades, em lembrar sempre que, no fundo, todos somos iguais. E mais do que nunca, precisamos ser conscientes de que a linha entre o bem e o mal é mais tênue do que imaginamos. O que o mundo faz com os inocentes? Ele os transforma, se lhes for dada a oportunidade. A verdadeira questão é: até onde você irá para não se perder nesse processo?